A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e telespectadores da TV Viva a Promessa. Aqui é pastor Wilbert, de coração aberto para vocês e muito feliz de novamente apresentar essa programação. Seja muito bem-vindo. Estamos dando sequência à nossa lição bíblica do trimestre, intitulada A Mensagem da Cruz. A nossa proposta é conversarmos sobre a teologia do Novo Testamento, mas de maneira específica sobre a obra salvadora e redentora de Jesus no Calvário. E a lição de hoje nós vamos tratar o tema Igreja no modo missão. Quando falamos em missão, automaticamente a gente se lembra do Exército, a gente se lembra das Forças Armadas. E eu aprendi, em certa ocasião, que existe uma frase que é muito emblemática nas Forças Armadas. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. De certo modo, este princípio está baseado nas Escrituras. Nas Escrituras, aqueles que são chamados pelo Senhor são chamados para servir, são chamados para serem engajados numa missão. Você também foi chamado por Deus com esse propósito. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso, logo depois da vinheta. Olá pessoal, voltamos. Deus seja louvado. Mais uma escola bíblica especial para a gente estudar de maneira teológica um determinado assunto das Escrituras. E como falei agora há pouco, nós estaremos conversando sobre igreja no modo missão. Quando estudamos o Novo Testamento, quando refletimos sobre o modo como Deus se relaciona com os homens, nas partes neotestamentárias da Bíblia, a gente percebe que Deus tem uma proposta de se relacionar com comunidade. Deus tem uma proposta de trabalhar na coletividade. Nos tempos antigos, do Antigo Testamento, Deus usou uma nação, a nação de Israel. Deus poderia usar uma pessoa, mas Deus quis usar um povo. No Novo Testamento, segundo as Escrituras, Deus levantou a igreja. O próprio Jesus, quando estava com seus discípulos, lá em Mateus capítulo 16, mais especificamente no versículo 18, declarou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo estava propondo uma comunidade que executaria os seus propósitos na terra, mas uma comunidade que não seria um fim em si mesmo. Deus tinha uma missão, Deus tem uma missão. O propósito de Deus é salvar todos os homens. Por essa razão, ele criou a sua igreja. Vale destacar, isso é muito importante, que Deus não criou uma missão para a igreja. Deus já tinha uma missão desde a sua eternidade. O que Deus, na realidade, fez foi criar uma igreja para a sua missão. E segundo as Escrituras, toda pessoa que passa pelo processo, o processo da obra da cruz, é engajada na igreja. Não existe fé isolada, não existe fé individual. A fé precisa ser cultivada de maneira coletiva. No Novo Testamento e no Velho Testamento também, ninguém serve a Deus sozinho. No Novo Testamento, todos os homens e mulheres de Deus participavam da congregação, participavam da igreja e de sua organicidade. Só que a igreja, para ser igreja, ela precisa estar engajada no propósito de salvar pessoas. Por isso que o tema da lição de hoje nos apresenta essa ideia, igreja no modo missão. Eu posso até dizer, inclusive, que é uma redundância, porque se a igreja não estiver ativada no modo missão, ela perde sua essência, ela deixa de ser igreja. E nós vamos conversar sobre isso. Tem um texto básico aqui da nossa lição, dentre muitos outros versículos importantes que se completam e nos dão clareza sobre esse assunto. A lição nos apresenta Atos 2, 46 a 47. Que era o resultado do trabalho dos primeiros cristãos que viviam em comunidade. O texto diz assim: adoravam juntos no templo diariamente,
Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja era pujante, a igreja era crescente, ela aumentava em número, ela cumpriu o seu propósito. Você também é chamado por Deus para esse projeto chamado igreja, uma igreja que vive em missão. E para conversar sobre isso, para a gente se aprofundar, o Espírito Santo nos traz pastor Wellington Varjão, homem de Deus. Seja muito bem-vindo, pastor Wellington. Sempre é uma satisfação muito grande tê-lo conosco. Por favor, faça suas considerações iniciais sobre esse estudo da palavra de Deus. Paz do Senhor, pastor Wilbert. É uma grande alegria estar aqui retornando ao programa Escola Bíblica Especial da TV Viva a Promessa. E da última vez eu mandei um abraço lá para os irmãos, eu tenho que mandar outro, né? Claro, hoje eu estou aqui com a camisa da Missão Tajapuru, é um projeto da Igreja de Breves, no Pará, onde o meu irmão é pastor, e eu deixo aqui um abraço muito grande para o meu irmão Everton. Tivemos o privilégio de nos encontrar lá em Buenos Aires, lá no Aliança Mundial, você também estava lá. Deus nos proporcionou essa oportunidade, fazia uns 2 anos ou mais que nós não nos víamos, né? Ele me presenteou com essa camisa, estou aqui hoje, apresentando aqui a Missão Tajapuru, que hoje é Plantando Esperança. É um projeto da Igreja da Promessa, agora em parceria com a Igreja de Breves, e é um projeto muito bonito. Então, minha saudação para os irmãos aí do Tajapuru, da Missão Tajapuru, em Breves, no Pará. E é uma satisfação estar aqui novamente, pastor, comentando essa lição, Igreja no modo missão. O pessoal de casa, não sei se eu posso falar, pastor, mas foi o senhor que escreveu essa lição, não é? Pastor Wilbert é o autor dessa lição, e hoje a gente vai aqui combinar de trocar os papéis. Acho que você vai comentar e eu vou fazer as perguntas, hein? Vamos junto, pastor. Você vai com propriedade falar aqui sobre esse tema, a Igreja no modo missão. É um dos temas mais maravilhosos aqui do Novo Testamento, falar sobre igreja, nosso desafio hoje. Jesus tem tanto carinho pela igreja que uma das figuras de linguagem atribuída pelo próprio Jesus a ela é a figura de linguagem da noiva. Então, assim, Jesus ama tanto a igreja que a considera como noiva. Então, é um assunto muito especial, né? A gente sabe, né, que ao longo da história a religião produziu muitos escândalos e a igreja não pode de maneira nenhuma esconder os escândalos que aconteceram ao longo da história. Mas isso de forma nenhuma anula a beleza do projeto igreja. Igreja é um projeto lindo, abençoado por Deus. Igreja é a noiva do Cordeiro. E para isso estamos conversando. E a igreja, ela se aprofunda na palavra. O pastor falou aí de um projeto, né, que o irmão dele lidera no norte do país, mas a igreja, ela se expande, Brasil e mundo afora. Lá na Argentina, aproveitando o gancho, pastor, nós encontramos missionários de vários lugares da América do Sul. Teve um pastor, o pastor João Batista, deve estar nos assistindo, do Uruguai, a igreja está sendo plantada em Montevidéu, disse que os irmãos estão sendo assim, estão participando sempre da nossa escola bíblica. Então, a igreja do Senhor espalhada, mundo afora, estudando a palavra do nosso bondoso Deus. E, pastor, falando sobre igreja, eu gostaria de reiterar o que eu falei, mas assim, te provocando aqui nesse panorama inicial da lição, né? É possível uma pessoa servir a Deus sem estar conectado à igreja, pastor? É difícil, hein, pastor, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. Se alguém se alguém se sente parte disso, se alguém se considera Cristo sendo o seu Senhor, o seu Deus, né, o cabeça, o que direciona a nossa vida, essa pessoa tem que estar dentro desse contexto da igreja. A igreja foi criada por Jesus. Quem usou a palavra eclésia pela primeira vez na Bíblia foi Jesus. Então, é obra dele, né? Nós precisamos compreender, estudar e viver a eclésia, a igreja de Jesus Cristo. Só que o pessoal precisa entender, pastor, que o que é igreja criada por Jesus, né? Porque não basta uma comunidade se apresentar como tal, se não seguir à risca a proposta de Jesus. E existe uma proposta de Jesus. Por isso que o tema da lição, ele fala da igreja no modo missão. Igreja é a comunidade dos salvos, a comunidade daqueles que creem em Jesus, que estão engajados para cumprir a missão de pregar o evangelho. Por isso que esse texto de Atos fala da proatividade dos primeiros irmãos da fé. Eles
proclamavam a palavra e a cada dia o Senhor acrescentava. E uma das constantes do livro de Atos é a multiplicação. A palavra multiplicação aparece muitas vezes, porque a igreja ela é uma comunidade aberta a muitas pessoas. É uma comunidade aberta para quem é do norte do país, para quem é do sul do país, para quem é do leste, do oeste, para quem é de fora do país, para todas as épocas, correto, pastor? A igreja ela tem que ser missionária? É bom a gente ter essa oportunidade de estudar à luz do Novo Testamento, o que é a igreja, especialmente aqui em Atos, que marca ali basicamente a origem da igreja, né? Como é que ela foi se fundando e se desenvolvendo e cumprindo a sua missão. Porque tem muita gente, por incrível que pareça, mas tem gente que entende a igreja como a estrutura, né? Como os prédios físicos. Então, assim, de fato é interessante nós analisarmos o que a Bíblia fala sobre a igreja, o que é a igreja, qual que é a sua missão, para que a gente possa entender que nós somos igreja e fazemos parte desse projeto maravilhoso. Muito boa sua fala, pastor. A estrutura, ela faz parte de qualquer movimento, ela faz parte, mas assim, ela não representa a natureza da igreja. A natureza da igreja tem a ver com aquilo que Jesus idealizou. E a gente vai conversar sobre isso. Isso aí. E para a gente seguir adiante, pastor, a gente vai colocar as perguntas aqui na tela para os nossos telespectadores, a fim de que eles possam acompanhar. A gente vai, primeiramente, relembrar as palavras de Jesus, porque, segundo a própria lição, Jesus Cristo, ele foi a primeira pessoa da Bíblia que utilizou essa expressão. Apesar do termo igreja, ele ser um termo secular na época, mas a princípio a gente vai falar de igreja como um projeto de Jesus para cumprir a missão. Então ele utilizou essa expressão em dois lugares ali do Evangelho de Mateus, 16, capítulo 16 e capítulo 18. O pastor vai ler para a gente Mateus 16, 18, 18, 17 e depois responder qual foi a intenção de Jesus ao dizer a frase edificarei a minha igreja. Perfeitamente. Vamos lá. Mateus 16, 18, o texto é muito conhecido, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira palavra, igreja, que aparece no Novo Testamento, ela é pronunciada pelo Senhor Jesus, falando diretamente ali aos discípulos que estavam ali ao redor dele. Pedro está ali junto, tem aquela ideia toda de tu és Pedro, sobre essa pedra. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? E logo em seguida, no capítulo 18 também, no versículo 17, do mesmo Evangelho de Mateus, o texto diz assim: se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como um gentio e publicano. Já tem uma ideia ali, né? A palavra igreja nos dois versículos, nos né? Dois. Então, vamos lá. A pergunta, o que Jesus quer dizer, qual é a intenção dele? Edificarei a minha igreja. Está no futuro, né? Isso. Edificarei a minha igreja. É uma palavra que se aplicaria no futuro. Olha, Jesus está dizendo aqui que a igreja ela é, portanto, o cumprimento de uma promessa de Jesus. Jesus, ele fala diretamente com seus discípulos, nós entendemos ali que são as instruções finais de Jesus para os apóstolos, que seriam os primeiros líderes dessa igreja. Pedro está ali representando um dos primeiros líderes dessa igreja. Pedro era uma pessoa líder, nós encontramos isso nas páginas do Novo Testamento, ele como sendo um dos principais líderes da igreja quando foi criado em Jerusalém. Então Jesus direciona essa palavra não só para Pedro, mas para os outros discípulos também, e dizendo que ele iria criar a igreja, edificarei a minha igreja. Usa a palavra eclésia, que era um termo conhecido da época, que significa uma reunião. Os gregos faziam muitas reuniões, era comum, né? Eles se reuniam, geralmente num lugar meio público, né? Na frente de algum prédio importante, lá eles se reuniam, tinha uma assembleia, um ajuntamento, assembleia, ajuntamento, isso é igreja. No sentido secular, Jesus usa essa expressão, mas ele dá um significado diferente, porque ele diz que essa agora vai ser a minha reunião, né? Eu acho que faz a diferença no texto de Jesus é essa, né? Porque a palavra eclésia era muito comum. Muito comum. Mas Jesus agora diz, olha, eu não vou edificar qualquer eclésia, eu vou edificar a minha eclésia. E parece que ela é revestida de uma sobrenaturalidade desde essa promessa de Jesus, porque Jesus fala, olha, ela vai ser tão poderosa que as portas do inferno, as forças de Satanás não poderão
prevalecer contra ela. É bem bacana isso, pastor. Desculpa interromper teu raciocínio, mas só para a gente pensar, porque as outras eclésias da época, elas eram produzidas, e a força das eclésias da época eram os argumentos daquilo que era produzido nas reuniões, nos ajuntamentos. Mas a força da igreja, a igreja de Jesus, não são os seus argumentos. É o poder que vem do alto. É interessante aqui, eu acho que já cabe aqui nós comentarmos um pouco sobre esse versículo 16 e 18. Jesus falando diretamente ali com os apóstolos, e Pedro está destacado, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O texto já não deixa dúvida. A igreja não é obra dos apóstolos. A igreja é de Cristo. Ele falou, edificarei a minha igreja. Agora tem ali uma dificuldade que algumas pessoas encontram nessa passagem, porque relaciona o nome de Pedro, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós sabemos que tem algumas denominações cristãs que consideram Pedro como uma pedra, né? A pedra que Cristo vai edificar a igreja. Pedro seria ali um primeiro pai da igreja, uma figura importante na história da igreja. Parece que sem ele a igreja não existiria. Isso. Porque se ele é o fundamento, né? O fundamento. Então, na realidade, qualquer comentarista bíblico que você procurar, você vai ver e vai identificar ali que Jesus, Pedro é um privilegiado. Ele tem um privilégio de ser, como colocou lá no seu comentário Esperança, o autor do comentário Esperança, do Evangelho de Mateus, ele colocou da seguinte maneira: ele disse que Pedro, ele é como se fosse o primeiro tijolo que Jesus edificou sobre o fundamento, que é ele mesmo, Cristo. Cristo é o fundamento, Cristo Ele é a pedra angular. Ele é a pedra angular. O próprio apóstolo Pedro, mais tarde na sua Ele explica. carta, capítulo 2, versículo 4, 1 de Pedro, ele diz lá que Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas é a pedra escolhida por Deus para ser o fundamento da fé cristã, da igreja. Essa ideia de angular, Pedro fala que é a pedra principal. Principal. Jesus, né? Isso aí. Então, assim, Cristo é o idealizador da igreja, é um projeto dele, é uma promessa dele, e logo depois de alguns dias, essa promessa se cumpre, como nós veremos mais para frente aqui, já o livro de Atos, já narrando a comunidade de Jesus nascendo ali debaixo, você falou do poder de Jesus, porque ele disse, né? Eu edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo garante que ele cria esta igreja, está com esta igreja, e a força motivadora dessa igreja é Cristo. A mensagem que essa igreja proclama é Cristo. Então, temos a certeza de que a igreja é a coisa mais preciosa que existe no mundo. Usando o seu argumento, pastor, vou me dirigir ao pessoal de casa para destacar que Jesus Cristo, sendo Deus, ele poderia realizar a obra do Pai sozinho, mas estava no coração da Trindade, e em Jesus, evidentemente, sendo um dos componentes da Trindade, formar um povo. E quando estava com seus discípulos, em Mateus 16, Jesus faz uma promessa que em breve iria se cumprir, que ele teria a sua igreja que cumpriria os seus propósitos. Jesus promete, olha, minha igreja, ela vai ser edificada. Jesus está fazendo uma promessa. Até então, havia ali um embrião da igreja. Jesus estava com seus discípulos, a igreja estava sendo caracterizada a partir daquele momento onde Jesus estava se relacionando com eles. Mas ela pôde ser consolidada, segundo John Stott, pastor, no livro A Cruz de Cristo, ela foi consolidada num episódio pouco depois dessas palavras de Jesus. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, passado 40 dias convivendo com as pessoas para dar provas infalíveis de que de fato ele havia ressuscitado. Ele subiu ao céu sob a vista de dezenas de pessoas. Como a igreja tinha sido uma promessa, Jesus tinha ido embora, do ponto de vista físico, mas a sua promessa se cumpre. E ele disse, olha, fiquem em Jerusalém, porque de lá vocês vão receber poder do alto. Então ali se cumpriria, pastor, se cumpriria a promessa de Jesus, que é exatamente o assunto aqui da segunda pergunta. Qual é a ligação do derramamento do Espírito Santo com o surgimento da igreja? Pastor, por favor, lê para a gente Atos, capítulo 2,
versículos 1 a 4. A nossa lição, ela propõe Lucas 24, 49, Jesus disse: vão a Jerusalém e esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus, em Atos 1, versículo 8, ele reitera essa palavra, ele diz que os seus discípulos recebiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhas até os confins da terra. Mas a gente vai ver em Atos 2, pastor Elton, a consolidação da igreja, o cumprimento da promessa de Jesus. Por favor, leia e responda a segunda pergunta, que fala sobre essa ligação do Espírito com a promessa de Jesus do surgimento da sua igreja. E o promessista sabe de qual esse texto, né? Esse texto está na nossa veia, pastor, corre no nosso sangue. O texto diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, a origem da igreja pode ser colocada aqui em Atos 2, podemos dizer isso. Tem tudo a ver, né? A ligação do episódio do derramamento do Espírito Santo com o surgimento da igreja. Tem tudo a ver. Aquela promessa que Jesus havia dito, né? Edificarei a minha igreja, ela se cumpre aqui em Atos 2. É a inauguração da igreja. E não podia ser diferente. Ela é inaugurada debaixo de uma poderosa ação do Espírito Santo. Nós, promessistas, cremos que Jesus é o batizador, é ele que batiza. João havia dito, né, que eu vos batizo com água, mas vai vir alguém maior, mais poderoso que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é o impulsionador dessa obra, né? Ele realiza isso por meio do Espírito Santo, é claro, mas Jesus é o idealizador desse movimento, e a igreja ela nasce já debaixo desse poder do Espírito Santo, impulsionada aí por Jesus Cristo, que é aquele que está com a igreja, capacitando a igreja com poder, com autoridade. E logo depois que ocorre aqui o evento do Pentecoste, a igreja está formada. O texto diz que todos que estavam ali foram batizados, falaram em novas línguas, receberam o revestimento do alto, poder do alto. Para quê, né? A gente sempre gosta de quando falamos do estudo do tema do batismo no Espírito Santo, que nem é o caso aqui, mas nós sempre falamos que o batismo no Espírito Santo tem um propósito, o propósito do cristão de ser testemunha de Jesus Cristo, proclamar o Evangelho, pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Então a igreja ela é presenteada com os dons espirituais, com a presença do Espírito Santo, com a presença de Jesus Cristo. Então é aí que nasce a igreja proclamadora, a igreja de Jesus. A igreja, pastor Wellington, essas duas perguntas que você nos ajudou aqui a responder, ela é um fenômeno sobrenatural. A igreja não é um movimento humano, né? Jesus, ele colocou esse componente sobrenatural nas palavras, na sua promessa de início da igreja, quando disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E quando a igreja é consolidada, em Atos 2, ela é marcada pela manifestação do Espírito Santo, né? A ponto das pessoas falarem em outras línguas que são conhecidas apenas por Deus. O texto diz, pastor Elton, que foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Então teve um agir diferente, escutou-se um barulho, como se fosse de um vento. Às vezes a gente não lê o texto direito e acha que e pareceu um vento. Sim. E sentiu-se um vento. Não, a Bíblia diz que escutou-se um barulho como se fosse um vento. Então, era um som que vinha do alto. Então, teve uma sobrenaturalidade. Então, a gente precisa enxergar a igreja dessa forma. Igreja não é movimento humano. Igreja é uma coisa séria, porque é um movimento espiritual. Jesus sempre a tratou assim. E a gente precisa crer dessa forma. A terceira pergunta, pastor, já vai para o lado mais prático, porque para a gente ser igreja nos dias de hoje, a gente precisa olhar para a igreja dos primeiros dias. Como é que os irmãos entenderam a proposta de Jesus? Porque foi a igreja triunfante. A igreja de Atos dos Apóstolos é a igreja que triunfa. Então, o que é que acontecia no meio daqueles irmãos que tornava aquele povo, de fato, a igreja de Jesus? Tem um texto aqui
dentre outros que a lição nos propõe, em Atos 6:7, para ajudar o pastor aqui a responder a pergunta, que diz assim, olha o que o autor de Atos diz: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. O versículo 10 desse mesmo texto fala sobre Estevão, um integrante da igreja, que diz que ninguém poderia resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Então ele falava da palavra de Deus. Pastor, fala pra gente, por gentileza, como a igreja de Atos dos Apóstolos encarava a missão de pregar o evangelho. Jesus criou um movimento para anunciar as suas verdades. Como é que os irmãos, a igreja dos primeiros dias, encarava a razão da existência desse movimento? A igreja, ela nasce no modo missão. Ela nasce debaixo dessa missão, ela entende a sua missão. Logo após ser revestido do poder, os apóstolos já estão pregando o evangelho, as almas já estão sendo trazidas para a igreja, e o propósito que Jesus tinha para essa igreja é cumprido perfeitamente. Aqui o texto fala que eles se reuniam no templo, Atos 5:42, eles se reuniam nas casas, e também por onde passavam, eles não cansavam de anunciar essa mensagem. Chegou até se ficar conhecido entre as pessoas da época que era a religião do caminho, né? Sim. Eles pregavam, não perdiam oportunidade. Né? O texto lá de Marcos, que fala que ide por todo o mundo, isso, aparece no original, no grego, com uma ideia de um ato contínuo. Eles iam enquanto pregavam, né? Pregavam enquanto iam, né? Então eu acredito que vem daqui essa espontaneidade da igreja, de ser uma igreja proclamadora, é porque são os discípulos de Jesus, conviveram com Jesus, estiveram com ele, foram treinados por ele, viram a missão sendo feita na prática, fizeram missão ao lado de Jesus, tiveram esse privilégio, receberam a ordem direta de Deus, de Jesus Cristo, a ordem enfática, agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenham mandado. Então eles recebem uma ordem e eles entendem isso, e a igreja, os discípulos que receberam essa ordem são esses que estão aqui, os líderes dessa igreja. Então, por essa razão, nós entendemos que está muito claro para essa igreja o que ela é, quem é o dono dela, Jesus, que está impulsionando, e por essa razão a igreja, nos seus primeiros anos, aqui descrita em Atos, ela é uma igreja que é proclamadora, cumpre a missão perfeitamente, encarava a missão dessa maneira. Era a vida deles, era isso, né? Nós entendemos até, pastor, que ao fazer isso, eles iam dar fim à obra que Jesus tinha começado. Jesus veio ao mundo, começou uma obra de evangelização das almas, de resgatar os perdidos, e ele transfere essa missão para a igreja, e a igreja tem a responsabilidade de concluir esse trabalho, né? Claro que Cristo disse assim, estarei convosco todos os dias. Cristo está realizando a igreja só consegue realizar essa obra porque Cristo está com ela. Mas eles entendem que é papel e responsabilidade da igreja concluir essa obra que Jesus começou. Então, imagina a responsabilidade, e eles querem fazer isso o mais rápido possível, até porque, fazendo assim, eles estarão apressando o retorno de Cristo. Tem todo o contexto que eles estão tristes porque Jesus vai ascender ao céu. Jesus fala para eles, não, eu irei, mas enviarei o Consolador, estarei convosco. Todos esses ensinamentos finais de Jesus estão ligados a essa ideia da sua ida e do seu retorno. A igreja primitiva tinha consciência de que precisava cumprir essa missão para que ela pudesse novamente ver o Senhor e estar para sempre com o Senhor. E se a gente ler o livro de Atos, que retrata a biografia da igreja dos primeiros dias, parece que a pregação do evangelho era a razão da existência daquele povo. Então, para quem se convertia a Jesus, nada era mais importante do que pregar o evangelho. Eles tinham seus deveres profissionais, acadêmicos, familiares, mas tudo isso era secundário. Então, assim, pastor, esses irmãos, eles também tinham problemas parecidos com os nossos, dificuldades parecidas com as nossas, às vezes até piores e mais difíceis de serem enfrentadas, mas nem por isso eles deixavam de pregar. Em Atos 8, né, que é um dos textos que a lição cita, os irmãos eles sofrem uma perseguição ferrenha,
alguns deles são obrigados a deixar a terra natal, vão para outra cidade ou para outras cidades, e enquanto isso eles fazem o quê? Pregam a palavra. Eu acho que isso precisa ensinar muito a gente, pastor. Para a gente ser igreja, né, para ser igreja, a gente tem que estar ligado no modo missão. Se nós esquecermos desse detalhe, a gente está perdendo o foco. Concorda, pastor? Concordo plenamente. E a igreja, Jesus deu muitas instruções para os discípulos, né? Ele havia dito que eles eram o sal da terra, a luz do mundo. São figuras que são muito fáceis para eles compreenderem ali a questão do sal, né? Eles viviam próximo a essa região, tiravam o sal da terra, eles têm esse entendimento, a luz do mundo. Um contexto em que precisava de uma luz para iluminar uma casa, acender uma lâmpada, um candeeiro, uma lamparina, colocar no velador ali, para todo mundo ser iluminado por aquela lâmpada. Lugar estratégico. Então, Jesus fez essas figuras de linguagens importantes, compreensivas para a igreja. Eles entenderam que eles eram a coisa mais importante que existia. Eles eram a luz do mundo, o sal da terra, uma cidade edificada sobre um monte que não pode ser escondida, a igreja. Uma vez criada, essa igreja precisa... Como disse Jesus, Marcos 16:15, agora vocês vão pregar a toda criatura. É uma igreja de alcance universal, ela vai alcançar... A ideia de Jesus, então, nesse texto aqui, é que a igreja ela vai avançar e chegar em todos os lugares. Então, quem se rende a Jesus precisa manter esse foco. A igreja é um movimento de proclamação da palavra, de agregamento dos pecadores para salvar os perdidos. Claro, na igreja, pastor, a gente é edificado, a própria Bíblia fala sobre edificação, a gente é cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala sobre isso, porém, a razão da igreja existir é a pregação da palavra. E a gente não pode esquecer jamais, porque se nós não tomarmos cuidado, pastor Wellington, a gente vai para a igreja com um sentimento egoísta. Não, eu vou lá porque minha semana foi difícil, então assim, eu vou para o culto que a igreja promove para poder sentir uma espécie de enlevo espiritual. Bom, me renovei, agora eu volto para a minha vida normal, vamos assim dizer. E na realidade não é isso, né? Igreja é um movimento diário, onde eu prego a palavra onde é que eu ando, eu vou lá na congregação, eu adoro a Deus, mas eu tenho que estar pensando já na missão de pregar a palavra. Porque todas as demais coisas, eu repito, elas são secundárias. Verdade, pastor. John Stott diz que a missão que Deus dá à igreja, ela nasce a partir de uma dualidade no coração de Deus, em que ele não está disposto de perder nenhuma alma, não quer que ninguém pereça. Então imagina o que está no coração de Deus, essa é a missão da igreja. É por isso que Jesus contou parábolas dizendo, e também afirmou dizendo que a maior alegria no céu, lá diante de Deus, no reino de Deus, quando um pecador se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. A partir daí a gente compreende essa importante missão da igreja. Fomos salvos, fomos alcançados, estamos inseridos no corpo de Cristo, somos membros de uma igreja local, que faz parte de uma igreja geral, a igreja de Cristo, mas uma vez isso tendo acontecido, o nosso foco vai ser sempre vai ser alcançar os pecadores, as almas. Então, está no coração de Deus, ele transfere isso, quem foi alcançado, quem foi salvo, precisa entender isso, ativar o modo missão. Nós tivemos a oportunidade, há 2 lições atrás, né? Nós tivemos aí quando a vida fica difícil e a igreja no modo missão. Nós estudamos uma série de estudos aqui sobre isso. A igreja da promessa, a nossa igreja, ela acredita muito nessa necessidade de se pregar o evangelho. Nós temos visto isso por meio dos eventos que a igreja tem realizado, a Missão Impacto, a Missão Mundial, os projetos missionários da igreja e plantação de novas igrejas. Nós vimos algumas igrejas que foram plantadas, existem projetos para isso. Então a igreja da promessa, com a graça de Deus, está estudando sobre isso, compreendendo muito bem isso e vivendo, procurando viver, precisamos viver essa missão. Jamais podemos perder de vista o nosso foco. Pastor, e olhando para as páginas do Novo Testamento, fazendo teologia do assunto, a gente percebe que Jesus Cristo aparelhou a igreja, porque a igreja ela foi tomando forma. Jesus, ele trabalhou de maneira embrionária sobre a igreja, porque ele tinha os seus apóstolos, os seus discípulos, tinha multidões que o acompanhavam, então tinha
lampejos de igreja, e ele prometeu que a igreja seria consolidada. Acontece lá em Jerusalém, então a igreja começa a crescer, começa a se espalhar, não somente em Jerusalém, em toda a Judéia, mas também em Samaria até os confins da terra, maravilha. Só que Paulo, ele quando escreve aos Coríntios, escreve à igreja de Corinto, ele fala sobre o aparelhamento do santo, ele fala isso na carta aos Efésios também, por meio da manifestação dos dons. Porque a igreja existe para pregar a palavra e Deus dá dons à igreja para que a igreja possa se contextualizar. Isso a gente gostaria de conversar um pouquinho agora, pastor, sobre os dons que Deus dá à igreja, para que a igreja possa se contextualizar, porque uma coisa é pregar a palavra de Deus aqui em São Paulo. Estamos aqui em Cosmópolis. Os princípios de Deus são eternos e eles são aplicáveis em qualquer lugar do mundo. Ok. Mas a linguagem que a gente utiliza aqui, nas necessidades aqui é uma. Lá em Breves, na Ilha do Marajó, correto? Sim. Existe uma cultura. A mesma palavra tem que ser pregada, mas como as pessoas de Breves conseguirão entender a mensagem? Como as pessoas de Cosmópolis conseguirão entender a mensagem? Então, Jesus dá os dons à igreja. Então, a gente não vai ler o versículo, mas eu queria que o senhor, por favor, falasse um pouco sobre os dons, mas, sobretudo, nessa frase aqui, que está na nossa lição. A diversidade dos dons sugere que a igreja não precisa ser um movimento engessado, funcionando rigorosamente igual em todas as épocas e lugares. Fala aí sobre os dons e sobre essa necessidade da igreja ser dinâmica, para poder pregar a palavra em todos os lugares que ela tiver que alcançar. Nós sabemos que a igreja, Paulo escrevendo aos Coríntios 12, fala lá sobre as diversidades de dons, que o Espírito que atua nela é o mesmo, e pelo que nós entendemos, a igreja que Paulo está escrevendo, ela detém esses dons, né? Ela tem esses dons, ela possui essa diversidade de dons, por isso Paulo fala, alguns foram colocados aí para pastores, outros mestres, e vai distribuindo ali esses dons. Claramente a igreja entende e conhece. Então, a igreja, ela depende dessa ação do Espírito Santo na vida dela para ela cumprir a sua missão. A importância da diversidade dos dons consiste exatamente nisso, para que cada membro seja aparelhado para fazer a missão, porque todo membro da igreja, todo aquele que faz parte da igreja, ele é um missionário, está em missão, ele faz parte da missão da igreja. Como que vai desenvolver essa missão? Recebendo a capacitação do Espírito Santo. E cada um, Paulo diz aqui que os dons são diversos, mostrando que a igreja vai precisar enfrentar situações diferentes, situações diversas, contextos diferentes, né? Você vê Paulo falando de Apolo, era mais eloquente, vai para uma missão, leva Marcos, na outra missão leva Barnabé, na outra ele já seleciona Timóteo, Tito já bota naquela igreja ali que já é um outro contexto, na ilha de Creta. Ele vai vendo e vai encaixando ali, a missão vai sendo cumprida por homens e mulheres de Deus que possuem os seus dons específicos, são usados por Deus naquilo que receberam a capacitação, para que o evangelho avance, para que a proclamação seja feita, seja realizada. Então, nós entendemos aqui que a igreja, será, pastor Wilbert, que o que falta para a igreja da atualidade é mais poder de Deus, é mais uma intenção maior, uma ação maior do Espírito Santo, é essa igreja buscar mais capacitação do Espírito Santo para que ela comece a voltar de novo. Nós entendemos que há uma diferença, a igreja nasce debaixo de uma ação do Espírito Santo, de fato uma ação muito intensa. Nós não encontramos na história talvez um derramamento do Espírito Santo como esse que ocorreu no Pentecoste, é um evento único. Mas não significa dizer que a igreja não tem ali a fonte do poder. O Espírito Santo está com a igreja o tempo inteiro, está com ela. A fonte é inesgotável. A igreja precisa buscar poder, buscar o reavivamento. Daí vem a doutrina do reavivamento para se encher novamente, para ser impulsionada a continuar cumprindo a sua missão. Perfeito, pastor. A igreja, ela é espiritual. Jesus a fundou, o Espírito Santo a confirmou e o Espírito Santo é quem cuida dela até nos dias de hoje. Então, os que se convertem a Jesus, os que se rendem a Jesus, precisam se colocar à disposição da obra de Deus, entendendo que fazem parte desse movimento de alcance de outras pessoas, no sentido de organização, no sentido institucional. A gente tem que sempre pensar nisso. A igreja não precisa ser engessada porque os dons são diversos.
a diversidade de dons, a diversidade de ministérios, e Deus vai dando os dons de acordo com a soberania dele, de acordo com a missão que precisa ser cumprida e o contexto de cada lugar. E assim Deus tem trabalhado ao longo da história. E eu acho que o que a gente tem aprendido, pastor, assim, é que a igreja tem que ser dependente do Espírito Santo. A igreja ela precisa se atualizar, ela precisa estudar, ela precisa entender, mas o Espírito Santo é quem faz a igreja funcionar, é quem faz a igreja ser igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não é igreja. Correto, pastor? A gente vê que o Espírito Santo ele atuava diretamente nas decisões mais importantes da igreja. Foi o Espírito Santo que selecionou ali quem seria o substituto de Judas, né? Isso. É o Espírito Santo que fala, separem para mim Barnabé e Saulo para uma obra que eu vou enviá-los. Então o Espírito Santo é participativo, ativo, responsável direto pelas tomadas das decisões da igreja no princípio. Não deve ser diferente hoje. Toda a igreja dirigida pelo Espírito Santo é uma igreja que consegue cumprir a sua missão, ela tem sucesso na sua missão, né? A gente vê a missão dos discípulos quando foram enviados por Jesus. Senhor, os espíritos maus estão se submetendo e ficaram felizes porque alcançaram pessoas e eles estavam debaixo da ação, né, do Espírito Santo. Deus deu autoridade, eu vos dou autoridade, vocês vão pisar em escorpiões, serpentes, no sentido figurado, dizendo que eles vão ter autoridade de estar acima, né? E prevalecer contra os reinos espirituais, as hostes más espirituais que habitam nessa região. E a igreja, portanto, a gente vê na vida dos discípulos, na vida dos primeiros discípulos, dos apóstolos de Jesus Cristo, ela vai avançando, ela vai cumprindo a missão, porque é claro a ação do Espírito Santo na vida desta igreja. Muito bem, pastor. Como de costume, nossa lição propõe, porque a própria teologia nos dá esse caminho, todo o assunto do Novo Testamento precisa ser conferido no Antigo Testamento. E o inverso também é verdadeiro. E esse assunto de igreja no modo missão, ele também pode ser conferido no Antigo Testamento. E a segunda parte da nossa lição fala sobre isso, né? Então, como é que a gente pode encontrar essa ideia de igreja, pastor? A gente sabe que, do ponto de vista operacional, a igreja surge em Atos, o 5º livro do Novo Testamento. Mas e no Antigo Testamento, no período pré-Jesus, como é que a gente pode enxergar essa ideia de igreja, pastor? Aqui destacando o texto que está proposto aqui, que é Êxodo 19, o versículo 6 apenas, Deus falando com a nação de Israel: mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Embora a igreja ela tenha sido fundada, iniciada lá nas páginas do Novo Testamento, ela tem a sua origem num tempo muito anterior. Se nós pegarmos o livro de Efésios, Paulo vai dizer que a igreja ela já existe ali antes dos tempos nos tempos mais antigos, lá nos tempos eternos, antes mesmo de Deus criar o mundo, ele já havia projetado a igreja. Paulo disse, inclusive, que isso é um mistério, né? Lá em Efésios 1 ele fala sobre isso. Ele nos predestinou. Ele é um segredo de Deus. Um segredo de Deus. Então, quando a gente começa a ler aqui a nação de Israel sendo chamada para ser um povo especial, um povo separado, um povo santo, que vai cumprir uma missão também, né? Israel também tem uma missão, como a igreja tem uma missão, já mostra o projeto de Deus para a igreja. E será se a igreja é uma resposta à missão que Israel falhou? Ou a igreja, ela de fato é o plano A de Deus e não o plano B? Nós entendemos que a igreja, ela sempre foi o plano A de Deus. Ao longo dos anos, ele vai chamando as pessoas para cumprir esse propósito. Chamou a nação de Israel no passado, a nação de Israel falhou nessa missão. Nós conhecemos a teologia do Antigo Testamento, vemos aí Paulo falando sobre isso no Novo Testamento, e agora a igreja é o Israel de Deus. Show de bola. Do tempo certo, né? Vindo a plenitude dos tempos, a igreja ela vai surgir também no tempo que nós conhecemos como o tempo da graça, o tempo em que Cristo se revela salvadoramente, a graça se revela salvadoramente a todos os homens. A igreja nasce na época certa, no contexto certo. Ela nasce ali no mundo helenístico, onde o grego era a língua oficial, uma língua fácil, uma língua que servia para a igreja usar, inclusive se comunicar, ser bem compreensiva nos vários contextos, na época que havia.
Então a igreja, assim, o cenário estava desenhado para o nascimento da igreja. Ela nasce na hora certa. Cristo sabia exatamente a hora que deveria colocar a igreja em ação. E ela, então, vem aí respondendo a uma ideia que Deus tem desde o princípio. E esse povo exclusivo, Êxodo 19, versículo 6, nós vamos ler essas mesmas palavras, 1 de Pedro 2, 9 e 10, o apóstolo Pedro vai usar as mesmas palavras ao se referir para a igreja. Vocês são a nação eleita, o povo exclusivo, sacerdócio real, um reino sacerdotal, escolhido por Deus. Então, de fato, a igreja é mais uma figura, uma imagem que nós vemos claramente a sua ideia já sendo abordada lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Pastor, nada a acrescentar, excelente explanação. A ideia de igreja sempre existiu no coração de Deus. Israel foi escolhido não para ser um povo, egoísta, que detivesse os dons de Deus. A ideia de Deus criar uma nação é para revelar a sua glória para outras nações. Isso fica muito mais claro com o surgimento da igreja no Novo Testamento. Então, a igreja é uma ideia divina desde a eternidade. Pastor, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação aqui na Escola Bíblica Especial. Tenho certeza que abençoou muito a vida do pessoal que está em casa. Existe uma aplicação aqui que eu gostaria de ler para o pessoal de casa entender e levar para o dia a dia. Você que faz parte da igreja, você que não faz parte da igreja ainda, saiba que você é chamado pelo Senhor para fazer parte da mesma, através da rendição a Jesus. E a proposta da lição é a seguinte: comprometa-se com a igreja e com a missão que ela recebeu. Diante disso, pastor Wellington, abençoe esse povo, o povo abençoado, os nossos telespectadores. Tem irmãos que nos assistem com o coração aberto para aprender a palavra. Tem pessoas que, por acaso, acessam nosso canal, acabam assistindo até o final. Todos eles precisam da sua oração. Por favor, os abençoe, inclusive sobre o tema da lição de hoje e sobre suas demandas pessoais. Enquanto nós gravamos aqui essa lição, pastor Wilbert, nós estamos presenciando aí uma guerra entre o Estado de Israel e alguns terroristas do grupo Hamas que estão em conflitos lá na região ali da faixa de Gaza, em Jerusalém e Palestina. Nós ouvimos, inclusive, durante esse período, algumas ideias de alguns cristãos evangélicos que têm uma crença chamada sionismo cristão, que é uma ideia em que Israel é o foco de Deus para o mundo. Israel é o relógio de Deus para as nações. O que acontece em Israel é determinante para o cumprimento da missão do fim dos tempos. Israel, de fato, ainda é a menina dos olhos de Deus e eles vão se converter para Jesus voltar. Então, é baseada numa escatologia dispensacionalista. A nossa denominação, a maioria das denominações evangélicas também, elas não creem assim. Nós cremos que a igreja é a igreja que é o relógio de Deus para o mundo. É a igreja que detém a mensagem salvadora. É a igreja que vai proclamar a mensagem até os confins da terra para que Cristo volte. Perfeito. Então, só para deixar claro, fazer essa pontuação. A observação ela é cabível. Pertinente. A igreja é o Israel espiritual. Deus ama o povo de Israel. Ama. Mas para o cumprimento da missão, Deus está usando a igreja, que reúne pessoas de todas as raças, tribos e nações. É o que o João fala em Apocalipse, que ele comprou com seu sangue pessoas de todas as tribos, povos e nações, judeus, palestinos, brasileiros, todos podem fazer parte da igreja de Jesus, da igreja triunfal, da igreja que vai vencer e vai conquistar todas as coisas. Por isso, a nossa missão é reforçada, a igreja está no modo missão. O pastor Rivaldo disse que a gente tem que pregar para o judeu também, tem que pregar para todo mundo, para todos os povos. Oremos a Deus para que a igreja continue avançando nesse projeto missionário de alcançar todos os povos. Amém, pastor. Vamos orar então, aproveitar essa oportunidade. Por favor. Grandioso Deus, Pai de bondade e misericórdia, infinitamente estamos felizes de encerrar mais um programa da Escola Bíblica Especial, meditando num dos temas mais importantes do Novo Testamento, que é a Igreja de Jesus Cristo. A igreja somos nós. A igreja é a igreja que foi fundada por Jesus, que tem uma missão de viver em missão, modo missão. Que essa igreja, eu oro a Deus para que essa igreja, ela continue compreendendo o seu chamado ao longo dos anos, para que ela possa cumprir essa missão debaixo da autoridade, do poder do Espírito Santo
e sendo conduzida por Cristo Jesus, o único Senhor, cabeça e dono desta igreja. Eu oro a Deus e confio plenamente que o Senhor capacitará esta igreja até o dia da sua vinda. Te louvamos, te damos graça. Amém. Amém. Obrigado, pastor Wellington. Deus abençoe. Vocês de casa, muito obrigado. Valeu pela audiência. Compartilhe essa programação. É muito importante que mais pessoas ouçam sobre a palavra do Senhor. Muito obrigado. Até semana que vem, se assim Deus nos permitir.